fazer alguns exercícios sobre o BEM e algumas outras ferramentas do React, que são os High Order Components, e como é que a gente pode fazer para evitar especificidade de estilo, como é que a gente controla o estado com BEM e com Smax, e é tudo isso que a gente vai tratar. Esses aqui são os tópicos que a gente vai abordar na nossa apresentação hoje, certo? Então, para começar, o que é um componente React? A definição pura de um componente React é uma função JavaScript que vai receber uma entrada e vai retornar um elemento React. Então, tirando isso só dessa frase, o que a gente pode ver? Eu trouxe aqui um exemplo, que é a calculadora do Windows, que todo mundo conhece, todo mundo já viu. E o que seriam os componentes aqui de uma calculadora do Windows? O que a gente pode tirar como componente? A própria calculadora é um componente, e esse componente pode agregar outros componentes, que é o caso do botão, que foi o exemplo que eu adicionei aqui embaixo. E eu posso ter um componente do display, que é onde os números são calculados e tudo mais. No exemplo que eu dei aqui, que a gente pode tomar como exemplo do que é um componente, no meu botão da minha calculadora eu vou receber um label, que é o que a gente vai ver aqui dentro do botão. Uma função de clique, é o que eu vou fazer quando eu clicar nesse botão, e algum modificador, que é algo que a gente vai lidar quando a gente for para o código hoje, que seria um isWhite, que seria a cor do botão. Aqui no caso do botão de igualdade seria o isGreen, que ele é verde, então a gente tem modificadores de estilo, então isso aqui seria o componente. Quando é que eu vou criar um componente? Quando é que eu posso criar um novo componente? Eu gosto de criar quando eu tenho uma lógica que funciona sozinha. Então, por exemplo, eu tenho a minha calculadora, ela é um componente, então ela precisa funcionar sozinha, a minha calculadora. E dentro da minha calculadora eu tenho outros componentes que também funcionam sozinhos. Então, o meu botão é um componente por isso. Eu vou reaproveitar o meu botão, eu vou passar as mesmas propriedades para todos os botões e alguns modificadores de estilo, mas no geral o meu botão funciona sozinho. Eu consigo aplicar esse botão aqui para uma calculadora, mas se eu quiser fazer só um botão, ele também é um botão com clique, eu posso utilizar esse botão e com esses estilos em outro lugar, fora da calculadora, porque o meu botão consegue funcionar sozinho. Então, isso aqui é o nosso componente React. E quando é que a gente deve criar um componente React? Quando é que agora a gente não deveria criar, não é que a gente não pode, mas a gente não deveria criar. A gente pode fazer isso quando a gente vai adicionar lógica, quando a gente vai adicionar complexidade, desculpa, sem adicionar lógica. Então, trazendo aqui para o caso da calculadora, o que seria um componente que eu poderia adicionar que não ia me trazer nenhum benefício e iria aumentar a complexidade? Eu poderia fazer a button row, poderia fazer uma linha de botões, uma fila de botões, e aqui eu teria 6 filas, e onde eu diria que cada fila dessa recebe 4 botões, então esse componente não me é útil, essa fila de botões, porque eu posso fazer toda a listagem em um componente só. Então, o meu button row não faria sentido, mas o meu calculator keyboard faria sentido. Eu teria o meu teclado da minha calculadora, onde todos os botões seriam agregados, e aí eu poderia ter a função de clique e tudo mais. Então, nesse caso, faria sentido. Eu ter um teclado para minha calculadora, mas não um componente para cada fila de botões. Não sei se até aqui alguém tem alguma pergunta? Alguma dúvida? Podemos seguir? Ok. Falando agora também, agora que a gente já sabe o que é um componente, o que são High Order Components, ou os ROCs. Um ROC é um componente que ele vai receber um componente como prop e ele vai melhorar esse componente. Então, ele é um melhorador de componentes. Ele também é um componente e vai melhorar um componente que ele recebe. Então, aqui no exemplo, eu tenho eu estou exportando um ROC que é um with title. Eu recebo um componente como prop, tenho acesso às props deles, às props desse componente. E tudo que eu vou fazer eu vou continuar passando todas as props que ele já tem e vou adicionar um título. Então, agora esse componente tem um título que aqui no caso é o meu nome como exemplo. Então, eu melhorei esse componente. Claro que isso aqui é um exemplo muito simples, a gente vai fazer algo mais robusto aqui na prática. Mas eu tinha um componente original, eu não alterei nada da lógica do meu componente, e agora o meu componente tem um título. Então, essa é a ideia de um higher order component. Eu tenho um componente onde eu possa atribuir mais funcionalidades a quem eu vou passar esse componente. A gente pode utilizar isso, a gente vai fazer isso para um loading, por exemplo. A gente vai fazer isso hoje.
Então, eu posso verificar sempre, antes de eu replicar a mesma lógica em todos os componentes, eu posso ter só um higher order component e eu chamo esse loading para todo mundo, que é o que a gente vai fazer hoje também. O bem, que é o principal de como a gente vai estilizar esses componentes hoje, é só uma metodologia. Então, eu não preciso instalar nada, não preciso fazer nada especial para utilizar o bem. É só uma maneira de escrever código. Que bem significa? É uma sigla que vem de Block, Element and Modifier, que são os três, vamos dizer, os pilares ali dessa metodologia. Então, eu tenho um bloco, eu tenho um elemento e tenho um modificador. Então, o que seria um bloco, um elemento e um modificador? Vamos para cá. Eu fiz um exemplo aqui. Eu tenho um trecho de código, que eu tenho um AllBayCard, um AllBayCard red, um AllBayCard text e um text green. Então, a própria nomenclatura e a disposição dos elementos já mostra que, com essa metodologia, eu consigo ler mais fácil o meu CSS e entender melhor o que são as minhas classes, o que são os meus elementos, porque isso resolve um dos grandes problemas que a gente tem no front-end. Eu acho que na computação em geral é que nome eu vou dar para isso, para essa variável, para esse elemento, ou que nome eu vou dar para essa classe. Então, tudo fica num certo padrão que é mais legível e é mais fácil de dar manutenção, porque eu sei do que eu estou tratando, se isso vai aplicar, eu evito que isso aplique em mais de um lugar, que eu mude, por exemplo, o estilo de um parágrafo que eu queria mudar em um componente e mude em todos os outros. Isso aqui é uma maneira de fazer isso, utilizando esse tipo de metodologia, por mais que eu use arquivos SAS e não use módulos, que com CSS módulos eu também posso evitar que tudo seja usado em todo canto. Então, como é que o bem funciona? Primeiro de tudo, eu tenho um bloco, que aqui seria o meu AllBayCard, que é só esse bloco aqui, que eu inicialmente adicionei um pad e uma borda laranja. Então, o que seria um bloco? Um bloco é algo parecido com um componente, que a gente tinha falado. Então, uma coisa meio que puxa a outra. Um bloco é algo que funciona sozinho semanticamente também. Então, o meu AllBayCard faz sentido eu ter um AllBayCard sozinho. Então, ele é o meu bloco. Tudo que eu vou adicionar dentro do meu bloco, que são os seus elementos, que não fazem sentido existirem sozinhos, por exemplo, o AllBayCard text não faz sentido existir sozinho, então ele é um elemento. Como eu identifico os meus elementos com o bem? Eu repito o nome do meu bloco e com 2 underscores eu digo, com 2 underlines, eu digo qual é o nome do meu elemento. Então aqui eu tenho um text. Então eu tenho o meu bloco, o bloco a qual esse elemento pertence e o nome do meu elemento. Então aqui eu tenho o AllBayCard text. E também tenho os meus modificadores, que são os dois tracinhos, os dois dashes, separando o nome do bloco ou o nome do elemento que ele está modificando e adicionando a modificação que eu preciso. Então, eu posso ter uma modificação tanto num bloco, como é o caso do red aqui, é por isso que a minha borda fica vermelha, porque aqui em cima eu adicionei uma borda laranja, e quando eu adicionei o modificador, que é o AllBayCard red, minha borda fica vermelha, porque a sobreposição do CSS funciona. E outro detalhe também que é interessante a gente ver, que é importante a gente saber, é que eu tenho um modificador, mas eu não eu não adiciono só a classe do meu modificador. Aqui eu não tenho só o meu AllBayCard. O meu AllBayCard red, desculpa. Eu tenho o meu AllBayCard e o AllBayCard red. Por quê? Porque eu preciso herdar todas as propriedades originais que eu já tinha na minha outra classe. Então, o meu modificador, ele realmente só vai conter as regras que eu quero de modificação. Então, aqui eu só queria mudar a borda. Então, agora eu tenho uma borda vermelha, mas o padding continua lá, porque eu herdei da minha classe original. Aqui o texto, a mesma coisa. O texto continua com o margin bottom de 20 pixels, o font weight continua bold, a fonte continua itálica, e a única modificação que eu fiz foi mudar a cor. Então, qual é a ideia do bem? O bem é fazer com que, ok, talvez você escreva mais, mas a manutenção vai ficar muito mais fácil do que normalmente você tentar adicionar um nome e eventualmente dar 2 vezes o mesmo nome para alguma coisa em lugares diferentes e sobrepor estilos que não queria. Então, o bem ele serve para facilitar a sua vida no front e você não precisar pensar tanto que nome você vai dar para uma classe, porque a gente tem um padrão. Então, o nome do meu bloco, vou separar todos os elementos que vem dentro com underscore. Se eu tiver algum modificador,
eu vou separar com os 2 dashes. Então, a gente tem um padrão, o fluxo segue melhor, o fluxo de pensamento, de como é que a gente vai criar esse componente. Alguma dúvida aqui? Não? Ok. Ok, então, para a gente também não só fingir que é algo que surgiu do nada, eu trouxe aqui para vocês direto do site deles qual alguns dos clientes, algumas das empresas que utilizam o BEM como forma de organizar o seu CSS. Então, tem algumas empresas que eu acredito que a maioria conhece, como a JetBrains, por exemplo. Então, a gente vai aprender hoje algo que realmente tem funcionalidade de mercado, que alguém está usando, não é só algo teórico, não é algo que realmente está sendo usado no trabalho. E agora vamos para a parte que eu acho que está todo mundo esperando, que é a parte do código. Eu vou só puxar aqui a minha aplicação. Eu tenho uma aplicação React aqui. Eu já criei para a gente poupar esse tempo. Então já está tudo a correr aqui. O que eu tenho no momento? Eu não tenho nada. Eu tenho uma surpresa aqui para o final, no exercise, mas é só para o final. Eu não tenho nada. E o que a gente vai criar aqui hoje é uma lista de usuários. Então, primeiro a gente vai criar todos os nossos elementos, o que a gente precisar, e depois a gente vai estilizar e vai acompanhando os passos de como isso vai evoluindo, certo? Então, vamos criar a nossa lista de usuários. Vou criar o meu user list JSX. Então, aqui eu vou ter o meu user list, que é só um componente, que é uma função. Já vou importar ele aqui, que é o nosso user list. Então, ok, eu já tenho a minha lista de usuários. E como é que eu vou tratar essa minha lista de usuários? Deixa eu só dar um tab aqui para melhorar a indentação. Ok. A minha lista de usuários eu vou dizer que é uma section e ela vai ter a classe userList. Faz sentido, como a gente viu quando a gente estava vendo os conceitos do bem, faz sentido porque uma lista de usuários é algo que funciona sozinho. Então, ele é o meu bloco. O nome do meu bloco vai ser userList. Dentro do meu userList eu vou ter o quê? Eu quero ter um título para a minha lista de usuários. Então, eu vou ter o meu userList title. E vai ser, eu vou colocar my users. Ok, então agora eu já tenho um bloco e o meu primeiro elemento, que é o meu título. Além do meu título, o que mais que eu quero ter da minha lista de usuários? A minha própria lista de usuários. Então eu vou criar o meu user list, que é uma UL, que é uma lista de elementos não ordenado, porque eu vou só listar os meus usuários. Então eu não preciso fazer nada disso. Então não precisa ser uma lista ordenada. Então agora vem outro ponto que era algo que a gente tinha falado. O que é um componente? O que é meu bloco? O meu item do meu usuário, cada usuário, faz sentido ele ser um componente. Porque eu posso usar ele para listar aqui, mas depois eu posso adicionar esse usuário dentro de outro lugar. Então, o bem é algo que é modificável, você pode fazer da maneira que você achar melhor, mas aqui seria o meu list, dentro do meu list seria o meu item, mas eu, pessoalmente, não gosto de fazer assim. Aqui, para mim, seria o meu user... Opa! O meu user item. Aqui seria o meu user item, que seria um LI. E ele faz sentido ser um componente por si só. Então, dentro da minha lista, além desse componente, eu vou ter o meu user item. Eu vou criar aqui agora também. Vamos lá. Eu vou ter aqui o meu user item. E vai ser um LI. Porque eu estou dentro de uma lista, certo? Dentro dessa lista eu posso listar ele em outro lugar, mas ele ainda vai ser um elemento de uma lista. Então eu vou dizer que ele é um LI e vou importar ele aqui. Ok. Então agora a gente já tem um user item, só que a gente só tem um. Então o que é que a gente pode fazer para rechear essa lista aqui um pouquinho? Eu vou buscar, eu vou fazer um fetch. Para isso eu vou importar os meus hooks. UseState e UseEffect são os hooks. A gente está fazendo um componente funcional, então não tenho os life cycles, eu tenho só acesso aos meus hooks aqui. Eu posso utilizar os meus hooks e é o padrão que a comunidade vem seguindo, cada vez mais vir para os componentes funcionais e abandonar um pouco as classes, já que agora a gente tem os hooks. Então a gente pode ter um componente com state mesmo sendo uma função
Então, aqui eu vou criar o meu useState, que vai ser o meu users, e eu vou inicializar ele com um array vazio. Então, agora eu tenho o meu users. Legal. O que eu vou fazer com o meu users? Eu vou fazer um map nisso aqui, que vai ser o quê? Vou fazer o meu map no meu users, e cada um vai ser um user só. E aqui dentro do meu map eu vou ter um return, que vai ser isso aqui. Então aqui o meu item sumiu, por quê? Porque eu não tenho nada, não estou buscando nada. Então eu vou utilizar uma API pública aqui, para a gente ter o que ir buscar. Então eu vou fazer um useEffect, e vou deixar aqui sem uma dependência no meu array, que é para ele ser executado quando o meu componente for ser montado e utilizado uma vez só. Então vou fazer um fetch numa API pública. Depois do meu fetch, eu vou pegar esse response e vou fazer um response JSON. E depois disso, eu vou pegar os meus users e vou guardar no meu estado. Eu estou passando por essa parte aqui sem explicar muito, porque não é o foco, mas se alguém tiver alguma dúvida, pode falar agora que eu explico o que a gente está fazendo. Eu tenho aqui o link da minha API. Só um segundo. Bota aqui JSON. Só um segundo. Vou pegar o link de uma API pública. Olha aqui mesmo. Ok, tem isso aqui. Vamos pegar desses dos users aqui. Pronto. Aqui é o response que eu vou receber. Eu tenho esses 10 elementos aqui. Então, são esses elementos que a gente vai buscar para fazer o nosso trabalho. Então, eu vou fazer para cá e vou voltar para o meu app. Opa, cliquei fora. Cadê minha aplicação? Está aqui. Ok. Então, agora eu já tenho dentro dos meus users, agora quando eu estou fazendo o map, eu já estou recebendo 10 elementos em vez de receber um elemento só, certo? Então, por que isso? Porque o meu users, eu vou fazer um console log nele aqui, eu estou indo buscar aqueles 10 elementos que eu tinha lá no meu endpoint, que eu acabei de mostrar para vocês. Então, aqui dentro eu tenho 10, então eu tenho todas as informações que a gente vai utilizar para fazer a nossa lista de usuário. A gente vai fazer uma lista simples, então acho que a gente vai usar só o nome e o e-mail. Então, a gente vai fazer como se fosse uma lista de contatos mesmo. Então, a gente vai usar o nome e o e-mail. Já tenho meus users aqui. O que eu preciso fazer agora para receber esse meu user é passar ele como prop, agora que eu tenho um user só. E como isso aqui é uma lista, alguém sabe mais, pode me dizer o que está faltando aqui, que a gente não pode deixar de adicionar quando a gente está trabalhando com a lista? Aqui, do elemento. Boa, essa voz eu conheço. Então a gente tem aqui, que a gente precisa adicionar. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui a minha aqui. Isso aqui que eu acabei de fazer é um template literal, certo? Eu coloco esses dois, o acento ao contrário, o acento invertido. E eu posso utilizar uma variável aqui dentro como key. Então eu vou utilizar o nome do meu usuário e o meu index como key. Só para garantir que aqui realmente é única. Então, como a gente pode ver aqui, eu vou dar até um restart. Não tenho mais nenhum erro aqui. Quando eu não tinha isso aqui. Opa. Quando eu não tinha a minha aqui. O React me dá um warning que cada child deveria ter um key prop. O problema não é o warning, certo? O warning está avisando do problema. O problema é que o React precisa dessa key, que ele é o identificador que o React vai usar para saber se esse item foi modificado ou não. Então, se eu tiver qualquer alteração no dado desse item ou alguma coisa que precisa alterar o DOM, é através desse key que o React vai saber quem ele deve atualizar ou não. Ok, então agora a gente tem aqui a nossa key e eu já passei o meu user como prop. Então agora vamos lá para dentro do meu user. Então aqui a gente vai fazer o LUserItem, que é o meu user. Esse erro aqui acontece por quê? Alguém sabe me dizer? O que ele está me retornando de erro aqui? Só pode retornar um elemento. Boa. Componentes. Exatamente, eu tenho que retornar um. Para eu fazer isso aqui, eu posso adicionar um fragment.
E aí eu posso fazer isso, porque no final das contas eu estou retornando um elemento só, como fragment. Mas é isso. Eu só posso retornar um elemento. Então, ok. Então aqui agora a gente vai fazer o nosso user item. Opa, faltou o ponto. Dentro do meu... Escrevi errado aqui. E... Agora sim. Dentro do meu user item, o que eu vou fazer? Pelo que eu pude ver aqui no nosso JSON, a gente não tem uma foto, certo? Mas eu vou adicionar uma foto e a gente vai buscar um placeholder na internet, aquele placeholder cinza, e vai utilizar ele. Então a gente vai ter um user item, que é um elemento dentro do meu bloco. Eu vou ter uma foto, vai ser uma image. Deixa eu buscar aqui alguma coisa, acho que eu já tenho. Aqui. Vou utilizar essa foto aqui. E o meu... Eu vou utilizar o meu nome e o meu e-mail, certo? Então dentro do meu user item eu vou fazer um content block, que é onde eu vou adicionar as minhas informações de texto. Aqui tem duas maneiras que eu posso fazer. Eu poderia considerar o content block como um novo bloco, ou posso fazer ele como um elemento, que é o que eu vou fazer aqui. Então, dentro do meu user item ainda, como já que eu só vou utilizar isso aqui nesse lugar, eu posso fazer o user item underline text. Então, o meu elemento aqui também vai ser um texto. E aqui eu vou receber agora os meus props. Eu já passei o meu usuário do outro lado para cá. Fiz o destructuring aqui. E aqui agora eu posso passar o meu user.name, certo? Então agora aqui eu tenho meu user.name. E aqui agora eu vou passar também o user.email. O que eu vou ter agora de diferente aqui? Eu vou adicionar um modificador da minha classe. Eu vou adicionar que isso aqui vai ser italic. Vai ser o meu modificador. Então a gente tem uma foto gigante, por enquanto. Tem o nome e o e-mail do meu usuário. Então agora a gente vai começar a estilizar isso aqui, utilizando bem, certo? Então vamos começar pela lista, vamos começar por fora. Eu vou criar aqui o meu userlist.styles.css. Vou fazer split disso aqui para a gente poder ver os dois ao mesmo tempo. Depois eu volto para cá. Então, estou no meu list aqui. Eu vou importar o meu arquivo de CSS. User list styles CSS. Importei ele. Ok. Então agora a gente vai começar a criar o nosso CSS. Então, primeiro de tudo, no meu list, eu quero que ele tenha uma borda. Vou colocar uma borda laranja. Ok. Eu tenho a minha borda laranja. Como a gente vai fazer esse exemplo aqui mais simples, eu vou adicionar uma largura e uma altura fixa para ele. Então vamos fazer um quadrado aqui. Esse tamanho aqui vai ser o suficiente. Ok, vamos fazer um pouquinho maior. 500 para cada. Ok, a gente vai seguir com base no quadrado. A foto está aqui porque a gente ainda não aplicou nenhum estilo. Então eu não quero que nada passe do tamanho da minha caixa. Então agora aqui eu acabei de, com esse overflow hidden, tudo que passar do tamanho da minha box eu vou ignorar. O que mais que eu posso fazer aqui com a minha lista? Posso aqui no meu user list title. Eu posso aumentar esse font size. Vamos fazer isso. Vamos adicionar um padding aqui. Só para tirar de todos os lados, para descolar ele da borda da caixa. Poderia ter adicionado esse padding na caixa também. E aí já conta para todo mundo. Ok. Agora a gente tem uma lista que já tem um título. E agora vamos estilizar a lista em si, que é o meu user list. O que eu vou fazer aqui? Primeiro de tudo, eu vou dizer que o list style disso é none. Eu vou remover tudo que já é aquele estilo padrão da lista não ordenada, que ele vem com um dot antes de cada item. Então eu vou remover isso. Vou remover tudo que ele tem de imagem e padding.
Então agora pode ver que o meu título está alinhado com o meu item. Agora eu vou dizer que eu tenho um height disso aqui, vai ser 80% da altura da minha caixa. E o overflow disso, overflow Y, é alto. O overflow funciona da seguinte maneira: eu tenho dois eixos, eu tenho o meu eixo X e o meu eixo Y. O que eu estou dizendo é que se eu tiver um conteúdo que passe do meu tamanho maior, no meu tamanho máximo no eixo Y, eu vou mostrar, eu posso mostrar ele com scroll, mas o meu overflow X eu vou esconder, porque eu não quero que ele faça scroll lateral, eu só quero que ele faça scroll horizontal. Então com isso agora a gente já tem uma caixinha que a gente consegue fazer scroll com base na quantidade de elementos que a gente tem, certo? Ok até aqui para todo mundo? Ok, então vamos seguir. Legal. Então agora a gente vai seguir para o nosso user item e estilizar ele também, para poder ficar com mais cara de lista. Então agora a gente vai fazer a mesma coisa. Vou mudar para cá, vou minimizar aqui para todo mundo ver melhor. E aqui agora o que que eu vou ter? Primeiro eu vou importar esse arquivo. User item. Estou importando isso aqui. Vou eliminar logo essa dor que a gente tem aqui. Vou estilizar a minha foto. Dizer que ela tem 50 pixels. E também que ela tem 50 pixels de altura. E agora tudo que eu preciso fazer é dizer que a imagem que eu tiver aqui dentro ela vai ocupar 100% do espaço e 100% da altura que eu designei para essa box, que são 50 pixels. Legal. Só que normalmente quando a gente vê esse tipo de listagem de usuário, até mesmo aqui no Teams, se vocês forem ver, onde deveria ter a foto da gente é um círculo. Então a gente não vai utilizar isso aqui assim. A gente vai colocar uma borda laranja também, fazer tudo laranja. Ok, eu tenho essa borda. E agora eu preciso só dizer que o meu border radius é 50%, que ele vai deixar a minha borda circular. Pode ver que agora eu tenho um círculo por trás da foto e a minha foto está passando. Então eu preciso fazer a mesma coisa que eu fiz para a minha listagem de usuários. E seria o quê? Eu só preciso vir aqui e dizer que tudo que passar do meu tamanho, você vai esconder. Legal. Então agora a gente tem uma lista de usuário que parece mais alguma coisa. Eu comecei pela foto para a gente matar e ver como é que está ficando a nossa lista com mais clareza, porque a foto era muito grande. Ok, então agora voltando aqui para o nosso user item. Primeiro a gente precisa separar isso, que está tudo muito grande. Normalmente quando a gente vê esse tipo de lista, a gente adiciona uma borda. Então vamos adicionar aqui um border bottom. Colocar um cinza fraco, mais fraco. E diminuir o tamanho dessa borda. Um pixel só. Ok, todo mundo consegue ver a borda. E vou dar um margin bottom. Legal. Então agora a gente tem um item que ele tem uma borda, mas ao mesmo tempo ele não tá tão centralizado, é como se tudo tivesse colado. Eu preciso dar do mesmo tamanho que eu dei o meu margin bottom, eu vou dar um padding bottom de 20 pixels. Então agora eu tenho ele centralizado com o mesmo espaço para cima e para baixo da minha listagem, certo? O que mais que eu posso fazer aqui no meu user item? Eu posso dizer que essas informações vão ficar alinhadas horizontalmente. Então, display flex vem do flexbox. Ok. Então, o que, que a gente já pode ver por aqui? A gente conseguiu estilizar uma listagem, claro que são estilos simples, mas a gente consegue ver que é bastante intuitivo o que eu estou fazendo. Eu tenho um user item e dentro do meu item eu vou ter uma foto e também vou fazer um texto, então ler esse CSS não é difícil. Dependendo da maneira que você faz o seu CSS, ele pode se tornar bastante difícil de ler, pode se tornar bastante específico. Então, a gente pode fazer isso, utilizar o bem para isso é bastante interessante, para evitar que o seu CSS se torne um martírio, tanto de dar manutenção como de ler. Ok, então agora a gente está com nossos itens alinhados, isso agora parece uma lista de usuários.
só tem um problema aqui. Qual é o nosso problema? No meu último elemento, ele continua dando os nossos estilos. Então, eu tenho duas maneiras de fazer isso. A gente pode fazer... no meu último elemento, eu não tenho mais nada depois disso aqui. Ele continua tendo uma borda e o meu padding e o meu margin. Então, eu tenho duas maneiras de fazer isso. Eu posso ir buscar pelo meu last child e dizer que ele vai ter margin 0, padding 0 e border 0. Eu posso fazer isso. Ok. E ele remove. E aqui eu fico com o meu elemento centralizado na caixa. Ok. Ou eu posso utilizar outro operador que é muito ignorado, eu acho que quase todos nós, que é o not. Eu posso dizer que para todo mundo que não for o last child, eu faço a lógica reversa. Para todo mundo que não for o last child, eu vou fazer isso aqui. Menos o display flex. O display flex eu quero. Ok. Então, para todo mundo que não é o último item, eu vou aplicar esses estilos. Todo mundo entendeu isso aqui? Tranquilo? Isso é novo para alguém? Alguém precisa de mais explicação para pseudo-elementos e algo assim? Ok. Então, vamos lá. Agora a gente tem a nossa listagem de usuários e agora já está com uma escala de lista de usuários. O que eu quero fazer agora? Eu quero, quando eu passar o mouse em cima, ou seja, o hover, eu quero adicionar mais alguns efeitos de CSS. Então, o que eu posso fazer? Vou adicionar um hover aqui. E eu vou dizer, antes de fazer o efeito, eu posso adicionar um estilo aos textos. Então eu vou dizer que o meu user item text font weight dele é bold. E vai aplicar para todo mundo. Mas no meu modificador, font style vai ser italic. User item, eu chamei isso aqui de elemento. User item text italic. Ok. E aqui também vou dizer que é normal. Ok. Agora a gente tem o nosso texto e ele tem um modificador e a gente pode acessar, e o que a gente está fazendo é só mudar tudo o que a gente quer. A gente poderia fazer a lógica reversa também e o nosso normal ser o itálico e fazer só o reverso de qual seria o modificador. Mas como eu chamei o meu user item text de italic, então a gente vai seguir por esse caminho aqui. Ok, então agora a gente tem uma lista de usuários que já tem uma foto, que tem um nome e que tem um e-mail. E o que eu preciso fazer agora é um item de hover. Agora que a gente tem um hover aqui, o que é que eu posso fazer com o meu hover? Eu quero que a minha foto dê um tilt para a direita quando eu passo o mouse em cima da minha foto. Então, quando eu passar o mouse em cima do meu user item, eu quero que coisas aconteçam e é por isso que esse hover vem aqui. Se eu fizer esse hover só na foto, o efeito só vai acontecer quando eu passar em cima da foto. Quando eu quiser passar, se eu adicionar o hover só no text, só vai acontecer quando eu passar no text. Mas como eu quero adicionar um efeito a todos e ao mesmo tempo, quando eu passar como uma unidade, tratar isso aqui como um item só, o meu hover vem no meu user item. Então aqui, o que eu vou fazer é um transform rotate. 90 é muito, vou colocar uns 20. Então agora quando eu passar o mouse em cima do meu elemento, não importa onde, não precisa ser em cima da foto, ele vai fazer um tilt à direita. Para eu deixar essa estilização mais soft, eu posso adicionar um transition aqui. Só o tempo já é o suficiente. Então agora ele vai fazer isso de uma maneira mais suave, menos abrupta. Além disso, o que eu posso fazer no meu hover? Text. Desde que ele... Eu vou colocar que ele fique todo laranja. Ok. Mas não fica muito interessante porque fica para todos, né? Então aqui eu vou adicionar um transition para ficar ficar mais suave a transição, não ser abrupta a mudança de cor também. Mas aqui o que eu vou fazer é, quando eu tiver o meu user item
text italic. Eu posso fazer por aqui, colocar outra cor, vou colocar ele verde. Então agora a gente tem um laranja e um verde. Vou colocar um blue, só para exemplificar, ok? Então agora a gente tem um laranja e um blue. E além disso eu quero que eles se movam. Vou dar aqui um translate x de 5 pixels. Então o nome vai para a direita. E o e-mail vem para a esquerda. Então agora eu tenho a minha listagem com os efeitos que eu queria adicionar. Ok. Legal. Então o que mais que eu preciso fazer aqui? Isso aqui precisa parecer clicável, porque ele seria clicável. Então eu mudo o cursor. Então agora quando eu tiver o mouse em cima de um item vai ser a mãozinha. Ok, legal. Então agora além disso aqui, o que que eu preciso, o que que eu posso fazer na verdade para incrementar a minha lista ainda mais? Eu posso criar um item disable. E normalmente eu posso ter por algum motivo um usuário que está disabled, então o que que eu vou fazer com ele? Disabled. Então eu vou deixar ele um pouco menos com opacidade reduzida e eu dizer que o cursor é o not allowed, para indicar que ele não é clicável. Se eu adicionar isso aqui, eu vou ter agora todo mundo mais cinza e o meu cursor agora deve estar o not allowed. Ok. Por enquanto eu vou precisar disso aqui. Por enquanto. Ok. Como a gente pode ver, eu tenho o efeito ainda acontecendo mesmo que o meu item esteja inválido. E eu não queria que ele acontecesse, eu queria que meu item ficasse parado. Então, o que que eu vou fazer? Em vez de eu fazer isso tudo aqui, eu posso só colocar... Eu vou adicionar outro not e dizer para todo mundo que não está desabilitado. Eu vou adicionar esse efeito de hover. Se eu tiver desabilitado, eu vou tá todo mundo disabled. Então agora a gente precisa criar uma lógica para que isso aqui não seja todo mundo disabled, porque senão não faz sentido. Então qual vai ser a nossa lógica aqui? Eu vou criar uma função aqui no meu user list. Eu vou chamar de check disabled. E tudo que eu vou fazer, tudo que eu vou fazer eu vou receber um user, que é o meu próprio user. E tudo que eu vou fazer é verificar quem é que a gente vai usar aqui como exemplo. Eu vou pegar o primeiro e o terceiro elementos por dois lugares diferentes. Então, se o meu username for Leane Graham ou meu user ponto e-mail for nathan.yesenia.net. Tenho esse meu if aqui. Se eu tivesse meu if aqui, eu vou dizer que ele está disabled. Se não, ele retorna falso. E agora eu vou utilizar o mesmo ternário que eu utilizei no outro componente. E eu vou utilizar aqui. Então agora isso aqui vai virar um ternário. Vou copiar isso aqui para a gente ganhar um tempo. E agora eu vou adicionar uma variável, onde eu vou dizer aqui, eu vou checar se ele é check disabled. Se ele estiver desabilitado, eu vou retornar essa classe. Se não, eu não vou adicionar nada. Ok? Tá faltando alguma lógica aqui. Ok. Vou executar a função. Deu aqui agora. Ok. No meu user list falta o null check. Porque como eu tenho da API agora, isso aqui pode ser nulo. Tá faltando mais o quê?
Ok, user lighten. Aqui onde eu tenho o meu name, eu posso não ter um user. E agora o que mais? Deixa eu ver aqui. Check disabled, tá aqui. Tá. Só um segundo aqui, ver se tá faltando alguma coisa. Ah. Tá faltando o user. Parâmetro. Ok. Tá faltando o parâmetro. Obrigado quem disse o parâmetro. Não tava pra você ver. Então agora a gente tem eu tenho a nossa classe para quem está aqui e vai funcionar para quem não tiver o nosso disabled. Então agora a gente tem um item disabled e isso aqui. Ok. Então agora o nosso elemento não é clicável. Falta isso aqui. Preciso não ter isso aqui. E aqui eu posso remover o nosso important. Ok. Então agora eu vou verificar para todo mundo que não tiver completado o meu user item com disabled, ou seja, que é todo mundo que não tem o disabled, eu vou fazer as funções de hover. Para quem tiver, eu não faço nada e digo que esse usuário não está disponível. Ok. Então agora a gente completou a nossa lista. A gente tem os itens clicáveis, itens desabilitados que a gente fez com os modificadores do bem. Então os nossos estilos estão completos. O que eu posso fazer ainda aqui de diferente, que a gente disse que ia falar e não falou nada a respeito ainda, são os Higher Order Components, os ROCs. O que a gente pode fazer? Eu posso remover toda a minha lógica que eu tenho aqui na minha user list, por exemplo, que é a minha maior lógica, e passar tudo para um ROC. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar primeiro um componente de loading, que falta para essa minha lista, um componente de loading, porque se eu der um timeout aqui e obrigar isso a demorar um pouco, a gente vai perceber que primeiro fica branco e nada acontece. Então, como isso vai demorar um pouco, é interessante ter uma lista. Por que isso acontece tão rápido, mesmo sendo uma requisição da API? Porque a requisição é pequena, são só 10 usuários, então isso ocorre muito rápido. Então, a gente precisa ter um loading normalmente nas nossas aplicações. Então, vamos criar um loading. Eu vou criar um loading aqui, como novo componente, que eu vou poder utilizar em todos os outros componentes que eu quiser. Qual é a minha ideia? Vamos criar um loading. E aqui eu vou ter só uma div loading. E aqui eu vou ter só loading 3 pontos. Ok. Esse vai ser o meu loading. Como vai ser o CSS dele? Vou criar aqui o nosso loading SSS. Opa, 2 pontos. E aqui vamos jogar para cá, o mesmo processo que a gente fez para os outros. E aqui tudo que eu vou fazer, eu vou dizer que ele vai ter 100% do meu view width. O height é sem VH, que é o view height. Background color, deixar um black mais opaco. Vou dizer que ele é display flex. Alinhar tudo ao centro, horizontalmente e verticalmente. Então isso aqui vai ficar tudo ao centro. Eu vou dizer que todo o texto que tiver escrito aqui vai ser branco. E o font size dele vai ser 32 pixels. Ok, esse aqui vai ser o meu loading. Então agora eu tenho um loading. E onde é que eu posso chamar o meu loading? Eu posso chamar o meu loading do meu app. Vamos lá. App. Tenho aqui. Faltou o mais importante. Ele vai ficar por cima de tudo. Top 0. Left 0. Ok. Então agora aqui. Faltou aqui no meu loading. Name loading. Faltou importar o estilo. Ok. Agora o meu loading está por cima de tudo. Só para garantir eu vou colocar um z-index. Ok. Não estava, agora tá. Meu loading está por cima de tudo. O que a gente pode perceber aqui? Está acontecendo, mas não está acontecendo
como deveria. Eu tenho um loading, mas ele não me esconde nada, ele não está aparecendo na hora que ele deveria aparecer. Ele está sempre aqui, porque eu importei ele dentro do meu app. Vou voltar para o meu user list aqui. O que eu posso fazer já aqui dentro do meu user list? Eu posso fazer uma verificação. Eu posso fazer aqui. Users.length for maior do que 0. Se ele for maior do que 0, eu faço uma coisa, senão eu faço outra coisa. Se meu users.length for maior do que 0, eu vou fazer o que eu já estou fazendo aqui embaixo. Vou pegar isso tudo aqui, colocar aqui dentro do meu fragment. Ok. Se não for, eu vou chamar o meu loading. Então, ok. E ok. Então, aqui agora eu tenho o loading no lugar de tudo aqui, mas não tá como a gente queria fazer ainda, que seria com base nisso aqui. Eu poderia eliminar o tudo, a div toda, e fazer tudo por aqui. Toda a minha lógica vai ser feita aqui. E eu vou pegar o meu section com tudo. Vou fazer para cá. Aqui. Então esse users volta para cá. Então ou eu renderizo tudo. Não preciso mais desse fragment, porque eu estou fazendo tudo ali fora. Ou eu renderizo tudo, ou eu não renderizo nada. Então agora eu só tenho o loading. E agora quando carregar, eu venho para minha listagem, certo? Só que o que a gente precisou fazer? Deixa eu tirar isso aqui daqui para ficar mais legível. O que a gente precisou fazer para chegar nesse resultado? Deixa eu identar tudo aqui. A gente precisou alterar grande parte do código, a lógica como tudo isso aqui era feito, para poder chamar esse meu novo trecho de código do loading. Então, qual é a ideia do meu higher order component? É eliminar esse tipo de lógica específica como a gente tem aqui, que pode ser reaproveitada. Vamos imaginar que numa aplicação maior eu não vou ter só uma lista de usuário, eu vou ter outros estados de loading, outros momentos que eu posso utilizar o loading. Então, a ideia é eu ter lógica reaproveitável à mão. Eu posso fazer as coisas mais rápido. Então, como é que eu posso verificar se os usuários carregaram ou não com o higher order component? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar aqui um componente chamado with loading. E aqui dentro dele eu vou criar um with loading JSX. Vou chamar ele aqui. E o que esse componente recebe de diferente dos outros? É como no exemplo que a gente tinha visto nos slides. Ele vai receber um componente e também os props que ele tem acesso. Ok, legal. Então agora o que eu vou fazer aqui? Vou fechar os meus estilos. Preciso mais deles. Eu vou vir só para cá e para o meu with loading. Legal. O que eu preciso fazer agora para eu ter o meu higher order component de carregamento? Eu vou trazer toda essa lógica que eu tenho aqui, eu vou trazer toda para o meu higher order. Então eu vou trazer todos os meus hooks que eu estou utilizando, use state, use effect. Então eu vou trazer essa declaração desse estado para cá. Então eu vou trazer isso aqui para cá. Então ele já vai fazer o que ele precisa fazer aqui. E aqui agora eu vou fazer exatamente o que eu estou fazendo aqui, só no meu higher order component. Então aqui eu posso eliminar isso aqui. Posso tirar tudo isso aqui. Tudo que eu vou receber agora são os meus props. Então agora o meu componente fica limpo. O meu componente do UI, que é o meu elemento visual, ele vai ficar limpo. Tudo que eu preciso receber aqui agora são os props. E que props especificamente eu preciso receber? Preciso receber o meu users, que vem dos meus props, ok? Então agora eu tenho tudo isso aqui. Não vai mostrar nada, porque eu não tenho nenhum usuário. Então agora como é que a gente vai continuar essa lógica por aqui? Ok, eu tenho o meu with loading aqui. E como é que a gente vai seguir? Eu vou fazer a mesma lógica que eu tinha feito lá, eu vou fazer aqui. Então como é que vai ser isso? Eu vou abrir um fragment aqui.
e vou começar a minha lógica de JavaScript. Tudo que eu preciso ver é users.length é maior do que 0. Vou fazer alguma coisa. Se não, eu vou fazer outra coisa. Como é que a gente vai seguir? Quando o meu users.length for maior do que 0, eu vou passar o meu componente que eu recebi como prop, o meu próprio componente. E agora o users dele vai receber esse users que eu consegui levantar aqui, mais qualquer outro prop que ele tiver. No caso ele não tem nenhum prop, mas vamos fazer o spread para deixar aqui. Se ele não tiver nenhum user, ele vai colocar o meu loading. Aqui. E aqui eu posso sumir com isso aqui. Menos o final do meu fragment. Ok. Tenho meu users aqui. Já estou passando todo mundo para cá. Pronto. Agora a minha lógica inteira está aqui. Sempre que eu tiver um user maior do que 0, eu vou passar o meu próprio componente. Se não, eu vou passar o meu loading. E agora que vem a brincadeira para cá. Como é que eu chamo esse meu high-order component? Eu vou limpar tudo que eu não estou utilizando aqui. Vem para cá. No meu app eu estou utilizando um loading também quando não preciso, só eliminando os warnings que a gente tem aqui para ficar tudo limpo. E agora aqui no meu user list, eu vou exportar ele utilizando um high order. Então aqui na hora de exportar, o if loading. Aqui. E ele vai passar o meu para cá. Então agora eu tirei toda a minha lógica que eu tinha dentro do meu componente, certo? Toda a lógica que tinha aqui, ficou só o componente visual. E agora toda a minha lógica está dentro do meu high order component. Então tudo que eu precisava fazer de verificação de se eu tenho mais de 0 usuários, para o carregamento e tudo mais, eu posso fazer dessa maneira. Então é uma maneira de se lidar com os dados. Então eu isolo o meu UI da minha lógica. Para quem trabalhou com Angular, chamar isso aqui é uma espécie de controller. Então toda a minha lógica de negócio ficaria aqui no meu high order component e toda a minha lógica visual ficaria separada, só recebendo como prop. Então é assim que funciona um high order component. Uma coisa, eu posso ter mais de um high order component atrelado a um só? Pode. Então a gente pode vir aqui e fazer, por exemplo, o exemplo que eu dei no slide, que é o if title. E dentro do if title eu vou fazer o if title JSX. E aqui eu posso fazer isso aqui. Vai receber do mesmo jeito, da mesma maneira que eu fiz para o outro, eu vou fazer aqui para o meu component. Também vai receber os props. E aqui tudo que eu vou fazer, eu vou dizer que o meu title é Albay Webinar. Tenho tudo isso aqui. E o que eu vou fazer é só retornar o meu componente com todos os props que ele tiver. E agora já tem o user que vem do outro lado. E agora eu vou ter o prop chamado title, que vai receber esse title aqui. Ok, então agora eu tenho o if title, que vai colocar o title Albay Webinar dentro da minha lista. Então agora eu vou voltar para cá. E além do users, agora eu recebo um title. Que vai ser esse title aqui. Eu vou adicionar aqui. Não estou passando nada porque eu ainda não estou utilizando. Mas eu posso concatenar os meus... Posso agrupar as minhas funções. Eu só preciso adicionar o if title. E ele recebe o if loading que usa o user list. Ok. Então agora eu tenho o loading. E agora quando aparecer aqui, eu tenho o meu Albay Webinar. Então agora eu tenho mais de um high order component controlando e injetando coisas dentro do meu componente, que é a minha lista. Então eu posso ter mais de um. Dessa forma aqui, é uma forma não muito legível de fazer isso. Eu posso criar uma função do compose. O React Redux já tem uma função compose. Eu posso também fazer uma função, que seria mais ou menos fazer um reduce write aqui. Eu vou pegar já essa função aqui. Para fazer um reduce write e executando da direita para a esquerda todo mundo que eu passei. Então agora eu tenho esse compose aqui. Opa, coloquei no lugar errado. Isso precisa ficar fora do meu componente, né? Até porque eu vou utilizar ele. Ok, tenho o meu compose.
E aqui agora eu posso utilizar o meu compose e fazer o with title. Essa sintaxe aqui pode parecer ser muito familiar para quem já trabalhou com Redux e fazer isso aqui. E aqui simplesmente eu tenho o user list só. Então agora eu tenho o loading, que também tem o meu título. E era isso que eu queria mostrar para vocês, como é que a gente pode estilizar os nossos componentes utilizando o BEM. E também maneiras de isolar a nossa lógica e reaproveitar a nossa lógica utilizando Higher Order Components. Tem um exemplo aqui que eu queria aqui deixar para vocês tentarem. Card form, que foi um pedido. Então vamos lá, vou buscar ele aqui. Isso aqui tudo foi feito com BEM também. Opa. Exercício aqui. Ok. Legal. Deixa eu ver aqui que eu tenho. O que eu tenho dentro do meu exercise aqui. Dentro do meu form. Dentro do meu credit card aqui. Eu estou exportando já com alguma coisa. Vamos tirar. Vamos deixar só o credit card. Legal. O que era a ideia para fazer aqui? Eu tenho um cartão de crédito com algumas informações. Qual é a ideia? Ir digitando alguma coisa no input, fazer os meus inputs e fazer a estilização do meu cartão de crédito conforme um cartão de crédito de verdade. E se eu vier para o meu CVV, eu girar o cartão, fazer o que for preciso para parecer um cartão de crédito de verdade. Para alguma malta que já está aqui, já fez esse exercício comigo, eu queria que todo mundo tentasse fazer. Esse cartão é um bom exercício para medir o CSS e praticar o que a gente viu aqui hoje, também a exportação com os Higher Order Components. E era isso, pessoal. Queria saber se vocês têm alguma dúvida ou querem ver mais algum exemplo de alguma coisa. Pode ficar à vontade, pessoal. Quem tiver alguma pergunta pode fazer. Eu queria saber se tem algum estudo que compara essa metodologia com outras formas de organização assim do CSS. Em que sentido? Por exemplo, performance? Por exemplo, de performance ou de manutenção a longo prazo, por exemplo. Um estudo não, mas o que eu posso dizer é da minha experiência e da minha equipe que a gente melhorou o nosso desempenho quando a gente mudou para o BEM, porque, assim, nós todos somos desenvolvedores, mas cada um tem a sua maneira de escrever código. Então, se você padroniza a maneira que todo mundo escreve, acaba que, com o passar de algum tempo, o código de todo mundo fica parecido. Porque para você fazer a estilização utilizando BEM, o seu HTML, essa parte de cá, digamos, vai ter que estar escrita de uma maneira razoavelmente parecida com o que todo mundo faria. Então, acaba que o código de todo mundo fica mais parecido. Então, eu posso dar a manutenção no trabalho do meu colega da maneira mais fácil. Não vou precisar primeiro entender o que ele fez, porque vai parecer muito com o que eu faria. Ok, obrigado. Mais alguma coisa, pessoal? Não? Então acho que a gente pode ficar por aqui. Foi um prazer ter vocês todos aqui, dedicarem um pouco do seu tempo. Se puderem, tentem fazer o exercício. Se precisarem de ajuda ou alguma coisa, vocês podem me chamar, eu estou sempre disponível. Então, vocês podem achar meu contato no LinkedIn, ou vocês, quem já for da UBI também tem o meu e-mail. Então, fiquem à vontade para entrar em contato, se tiver alguma dúvida, qualquer coisa, é só chamar. E obrigado. Acho que a gente pode encerrar.